Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá, meus queridos irmãos cósmicos? Paz, saúde e prosperidade para todos vocês é o que eu desejo, é o que eu faço por onde conseguir, junto à espiritualidade, da minha humilde sabedoria, né? A pouca que eu tenho ainda, que todos nós temos, né? Pouca sabedoria. Aqui na Terra ninguém tem muita sabedoria. Na verdade, nós ainda estamos caminhando, ainda não sabemos de coisa alguma do que ainda nos espera. E com relação à lei do karma, é pior ainda, né? Porque a gente, quando renasce, a gente cai no esquecimento e depois é isso aí que se vê. Falando um pouquinho ainda sobre essa questão, o que é, né? O que é? Quem é o, o coronavírus? Quem é o coronavírus? Olha só como eu estou usando o termo. Quem é o coronavírus? Porque eu vou contar uma história para vocês, pessoal, que eu tive um desdobramento essa semana, tem uns 4 dias, né? Que eu tive esse desdobramento e estava aguardando a autorização da espiritualidade para dizer a vocês, para divulgar esse desdobramento que eu tive. Porque uns 3 dias antes, isso já vai para uns 10 dias, né? Eu tive um outro desdobramento comigo mesma, né? E com outros seres, como se fosse um preparo para lidar com essa situação. Porque, afinal de contas, eu lido com a situação do medo do coronavírus nos nossos pacientes, nos nossos clientes, né? Eu lido com eles. Eu sei que todos que estão fazendo tratamento, eles ficam me perguntando como é que está, por que eles estão perguntando? Porque eles estão com medo de tudo isso que está acontecendo. Porque só o que se vê na TV, né, nos noticiários, são situações horrorosas, né? Ninguém quer viver uma situação daquela que a gente vê aí pela televisão afora, nesses jornais, né? Chega a ser tóxico, né? Tudo aquilo que se vê. Porque as pessoas não estão perdendo completamente, né? A paciência de tudo isso, porque estão presos dentro de casa, muitos estão, né? As pessoas estão indo para a rua porque não aguentam mais esse tal desse isolamento social, que é necessário, né? Que é necessário esse isolamento neste momento. Eles cansam de dizer, os cientistas, né? Que é a única forma de não se contagiar, né? É com isolamento social. E que a grande maioria, muitos estão fazendo. Os desavisados ou ignorantes no assunto é que procuram, né, sarna para se coçar, como dizia a minha avó. E depois acabam o quê? Né, indo, falecendo. Porque foi o que está acontecendo. Muitas pessoas nossas conhecidas, pessoal, dos meus genros, das minhas noras, estão todos tendo conhecidos, né, amigos até de grupinhos deles lá, que estão desencarnando por Covid-19, de todas as idades. Agora não são só os mais velhos, né? Agora está afetando também os demais, porque está entrando em outro setor dos resgates. Eu vou dizer aqui para vocês, está entrando em outro setor. Antes era o setor dos resgates, né? Dos romanos, espanhóis, conquistadores aí, portugueses até, né? Que estavam entrando nesses resgates aí. Agora também tem, né? Outros que estão sendo resgatados, né? Que estão sendo pagando pelos seus resgates, que são também essas pessoas mais jovens, né? Já estão morrendo até criancinha de 3 meses. Para vocês verem, então, como nós somos espíritos imortais, para nós aqui que ainda vivemos na Terra, é muito difícil, né, entender a reencarnação. Eu já falei isso em outros vídeos, né? A gente, assim, na Terra, não entende ainda como é que se tira um pai de uma criancinha, né? Ou uma criancinha de uns pais. Não se tem ainda noção. Por quê? Porque nós somos espíritos ignorantes ainda nos conhecimentos espirituais. Totalmente ignorantes, né? Todos nós não sabemos nada ainda. A gente só está tentando acertar o passo. Quem procura saber, pesquisar como eu, assim, e outros mais, nós só estamos ainda tentando acertar os passos. A gente vai caindo e vai levantando, vai caindo e vai levantando. Que nem uma criança quando aprende a andar, né? Ela anda uns passinhos, ela cai. Aí começa a chorar, aí anda de novo. A mesma coisa somos nós, né? Não sabemos nada ainda. E no pouco que sabemos, ainda procuramos, eu, né, pelo menos eu procuro ajudar o próximo, né? Principalmente nada mais justo que os nossos clientes, né? Então, essa semana eu tive 5 clientes, que eles não sabem quem que são eles, nem eu vou falar que são eles, que eles estavam, né, na linha de frente para
ficar com coronavírus, né? Pegar a tal da Covid-19. Eles estavam na linha de frente, mas só que, né, neste desdobramento que eu vou contar agora para vocês, que, abrindo parênteses aqui, tem muita gente que me pergunta para eu fazer um vídeo falando das minhas experiências, né? No setor astral, setor espiritual, quando a gente faz esses desdobramentos. Eu ainda estou até para fazer esse vídeo, né? Mas a gente pede, às vezes, pede informação e pede satisfação à espiritualidade, dá uma satisfação que quer fazer aquilo, para poder ter o aval, né? Então, esses 5 clientes, esses 5 pacientes nossos, dos nossos trabalhos aqui, que já estão em tratamento, eles teriam toda a chance de contrair, né, essa doença seríssima que anda por aí. Mas os mentores, né, com os nossos trabalhos, graças a Deus, eles cortaram isso dessas pessoas. E um deles é esse desdobramento que eu vou contar para vocês agora. Depois de uns 10 dias, de uns 7 dias passados do primeiro desdobramento, que foi uma espécie de preparo para essa situação aí, né? Porque a gente, como encarnado, a gente precisa de um preparo. Ninguém vai enfiando a cara assim, ninguém vai para a guerra, né, de peito de fora, ninguém vai sem escudo, tem que ir com o escudo da proteção. E passados uns 7 dias, e que veio esse outro desdobramento, né, nessa questão aí dessas pessoas que estavam para contrair coronavírus, né? E eu, humildemente, como todos os dias, eu me ponho à disposição da espiritualidade, amiga, né? Os mentores sabem disso. Eu me ponho à disposição, se for necessário, alguma coisa que eles precisem de mim, humildemente, né? Com o meu ectoplasma, alguma coisa, que eles me usem nesse setor, nesse sentido, né? De ajuda. E então, nesse daí foi para o próprio cliente meu, para o próprio cliente, né? Que foi usado essa experiência. Eu estava com outros mais, né, que são sempre uma equipe de 12, estavam os mentores, 2 auxiliares e os demais nós reencarnados, que somos reencarnados, né, que estavam ali ajudando com ectoplasma, de certo. E nós adentramos uma sala de UTI, né, da UTI da Covid-19, adentramos numa sala, era uma enfermaria, não era salas separadas, não, era uma enfermaria, que tinham outros leitos, e nós adentramos aquela enfermaria, e quando a equipe toda, né, astral, do plano espiritual entrou, né, essa figura horripilante, ela estava vampirizando essa pessoa entubada, ali deitada na cama, entubada. E ele estava ali vampirizando. Ele, num piscar de olhos, quando a equipe entrou, ele vazou a uns 40 centímetros do chão, voando. Ele devia ter uns 2,5 metros de altura. Todo negro esvoaçante, a roupa esvoaçante, e todo negro, e saiu correndo, passou até assim, né, voado. Aí todos nós, né, com o nosso pensamento, porque toda a comunicação é por telepatia, né? Nós todos pensamos, o que é isso? Né? Todos nós. Eu acho que o meu pensamento foi esse na hora. Né? Eu creio que os demais que estavam conosco também pensaram a mesma coisa. O que é isso? Aí o mentor, que é um homem, ele virou e falou assim, esse é o Covid. Entendeu? Então foram palavras do mentor. O mentor falou, este é o Covid. Olha as palavras do mentor. Aí ele deu um passe na gente, 2 auxiliares, com mais um de nós, foi para perto, né, desta cama que estava esse paciente entubado, e começou a aplicar passes magnéticos, né, de recuperação do campo bioenergético desta pessoa que está ali, e essa pessoa se recuperou, essa pessoa saiu da UTI, tá, pessoal? Essa pessoa saiu da UTI. Ela estava já internada, saiu da UTI. E ele começou a aplicar passes magnéticos nessa pessoa, tá? Eles 2, né, um dos auxiliares e um outro, que começaram ali. E nós fomos para continuar, mas aí o mentor mandou todos voltarem ao seu corpo físico. Ele só queria mostrar para nós, né, nós reencarnados, nós 8 reencarnados que estávamos ali, que fazemos esse tipo de trabalho, uma apometria aí quântica, né, que não foi uma apometria espírita, né? Não foi uma apometria de centro de mesa espírita, não foi, porque a apometria de centro de mesa espírita é todos feitos juntos, né? E os obsessores, eles voltam ali, foi uma apometria quântica, porque foi em desdobramento,
né? E imediatamente os mentores e auxiliares ficaram aplicando passe magnético naquelas pessoas que estavam ali. Esse que se livrou, né, do vampirismo, porque ele estava agachado, sugando a última energia. Ele já estava nos pés, ele já estava sugando pelos pés, né? Porque a pessoa estava deitada de pés para essa porta, que eu lembro muito bem, e ele estava agachado ali. E quando eles nos viram, em questão de milésimos de segundo, ele saiu voado, ele se mandou, e o mentor ficou ali, né? Preparando a volta à normalidade, vamos dizer assim, daquela pessoa, né? Outras equipes também trabalham, mas como são resgates, as pessoas elas têm que ter, vamos dizer assim, crédito, né? De quem fica fazendo oração, né? Sempre é aquele compartilhamento, né? De orações que a família faz, né? Para que, se a família tiver aquele crédito, eu já expliquei isso em vídeos, a família tendo aquele crédito, né? Aquela oração, ela é ouvida com mais fé, com mais propriedade. Vocês estão compreendendo? Então, o que aconteceu com aquela pessoa foi isso. E aquela pessoa se recuperou. Porque esse coronavírus, ele tem o alvará da espiritualidade superior, apesar que ele não saiba. Então, essa figura horripilante que nós vimos, essa entidade, que é o Covid, que o mentor falou, que é o Covid, né? Ela tem o alvará da espiritualidade, só que ele não sabe, né? Ele age daquela forma, mas ele não sabe, ele estava materializado daquela forma, mas é vamos dizer, um significado geral de tudo que as pessoas estão passando. Porque eu devo dizer para vocês, pessoal, que ele se ajusta às vibrações energéticas de cada um, tá? Ele vai se ajustando, já que ele é um ser vivo, né? Porque o coronavírus, ele é um ser vivo. E ele vai se ajustando, né? As vibrações energéticas de cada um de nós que estamos aqui reencarnados, né? Então, esses que estão com resgates, né, para pagar e outros não, eu acho ainda que é mais perigoso ainda dos que são assintomáticos, porque os que são assintomáticos, no meu entender, eles estão passando coisa pior ainda do que os que já estão sintomáticos. Os que estão assintomáticos, né, são em pior qualidade, porque os que estão assintomáticos, eles não demonstram que estão com a doença, eles não demonstram nada, eles não espirram, né, eles não tossem, eles não têm febre, né, eles não têm pigarro, eles não têm dor no corpo. Então, eles são piores e eles passam. Então, por isso essas pessoas estão na rua, essas pessoas que não estão usando máscara, essas pessoas que estão circulando por aí dizendo que não tem nada, que o vírus é mentira e que eles não têm nada, eles podem estar muito mais, né, infectados do que outros que estão até internados. Vocês estão compreendendo? Então, é perigoso realmente andar sem máscara, é perigoso sim. Devemos fazer a nossa parte, né? Devemos fazer, com certeza, né? As equipes sanitárias que tem no plano físico e no plano espiritual, né, nos falam isso. As equipes do plano espiritual nos falam sobre essas questões, né, sanitárias envolvendo isso tudo. Porque eu também já tive uma outra experiência, não nessa fase agora, já tem alguns meses, que eu vou contar rapidamente aqui, que eu e a equipe estava com os mentores também em uma favela, e um barraquinho mesmo da comunidade, da favela, né? E essa senhora tinha uma menininha de uns 12 anos, uma pequenininha de 1 ano e pouco. E o mentor chegou para ela e mandou ela procurar equipe médica da Terra, porque ela estava com câncer, que a suspeita que ela estava eram verdadeiras e que o câncer dela precisava ser, né, retirado do corpo físico dela. Vocês veem, então, como a espiritualidade trabalha junto, né, com a física, com o plano físico, com os médicos do plano físico. Então, não é assim, Jesus cura, tudo bem, vai dar fé de cada um. Mas quando chega na parte física realmente, aí a coisa fica mais complicada. Realmente tem que procurar ajuda médica, não é? Não é? E eu tenho certeza que ela foi, porque nós perguntamos a ele, né, ao mentor, e será que ela vai se lembrar quando ela acordar? Porque nós estávamos em desdobramento. E as meninas viram, elas estavam também em desdobramento, as meninas, né? E ele, inclusive, acordou a mais velha para que ela tivesse uma noção do que estava sendo falado ali, para ela ouvir e falar para a mãe no dia seguinte. Ela, como uma criança de 12 anos, ela acordaria também com aquela noção e mandaria, né, intimidaria a mãe ir procurar um médico. E ele falou que ela iria procurar sim, que ela já estava com aquilo dentro dela, no ser dela, já estava com vontade de procurar um médico. E ela iria se curar se ela procurasse. Então, vocês veem, né? Foi uma outra experiência que se visita assim, né? Que eu tive o prazer, né,
de ajudar, né, de colaborar, quando a espiritualidade nos pede. E esse fato aí do coronavírus, o que está acontecendo é isso, ele é um ser que se ajusta às vibrações da pessoa, né? Se ajusta, se a pessoa fica uma pessoa pessimista, ele se ajusta mais ainda. Eu não estou dizendo que sai por aí sem máscara, igual o presidente, né? Que sai por aí sem máscara e tudo mais, que nós vamos até falar depois em outro vídeo, porque as equipes, as autoridades, eles tomam remédios que a população desconhece, eles tomam, né, gente? Eles tomam remédios que a população não sabe, que é muito caro e não serve para que fique se divulgando popularmente assim, né? Para o povo, não se pode, o povo não pode saber dessas drogas novas que se usa só nas autoridades, para que as autoridades, né, saiam bem dessas situações. Mas, voltando à atualidade, que é a população sem o remédio, né, esse vírus ele vai voltar de ano em ano, né, vai ser aquela mesma história que todo mundo já sabe. Todo ano tem que tomar vacina, porque não fica imunizado eternamente. Todo ano vai ter que se procurar, vai ter que se ter, agora teve o coronavírus, o Covid-19 numa outra fase, outro ano vai ser a mesma coisa, eu estou achando isso. Então ele é um vírus que se ajusta, ele é um ser vivo, ele é feito de energia, nós somos feitos de energia. Se a gente for atrás do pessimismo, né, dar crédito ao pessimismo, né, o que vai acontecer é que ele vai se ajustar mais fácil ao nosso campo bioenergético. O que ele não pode se ajustar ao nosso campo astral, espiritual e bioenergético, principalmente o bioenergético. A vibração da pessoa baixa, a pessoa fica preocupada, né? A pessoa já fica achando que vai morrer, aí parte para a morte mesmo, não é? Então não pode ser pessimista, não pode ficar desesperado, tem que ter fé em Deus, né? Fazer tudo o que a ciência está ordenando neste momento, que é o correto, e ter fé em Deus, né? Fé na espiritualidade amiga e tudo mais, entendeu, pessoal? Ainda mais nessa transição planetária, né? Esses padrões energéticos das pessoas estão muito baixos, as pessoas estão com medo. Ele vive da vibração do medo, né? Não é que ele queira fazer o medo, ele já está agindo no medo, as pessoas criam o medo, e aí vai se ajusta mais, vamos dizer assim, a energia daquele ser, entendeu? Ele é um ser vivo, então se ajusta mais, se ajusta, né? Esse campo bioenergético da pessoa, e não pode ser assim, vocês estão entendendo? Então, essa energia nossa tem que ser uma energia forte, uma energia de fé, de esperança, que tudo vem. Até o meu cliente falou, então ele é como se ele tivesse um alvará de licença, né, para agir. Eu falei, é isso mesmo, né? É como se ele tivesse esse alvará de licença, mas ele não sabe que ele tem esse alvará de licença. Mas é um alvará de licença usado pela espiritualidade, porque a Covid-19 ela está substituindo a Terceira Guerra Mundial, né? Então, como iriam desencarnar pessoas que às vezes não estavam ainda nos resgates para esse momento, foi usado, então, esse vírus para substituir a Terceira Guerra Mundial, entendeu? Porque, na verdade, é uma guerra biológica que está acontecendo, e esta guerra biológica ela está substituindo a Terceira Guerra Mundial. Então, resolveram o plano da espiritualidade, mudou, né, que tem o plano A, B, C, vários planos. Os comandos resolveram fazer, então, os resgates desse pessoal que foram os conquistadores da época, né, milhares, né, de conquistadores espanhóis, romanos, portugueses, a grande maioria europeus, a grande maioria, né, e foram muitos, né, reencarnaram nos Estados Unidos, muitos reencarnaram na França, muitos reencarnaram aqui no Brasil, que estão agora passando por essas situações. Por isso o Brasil está sendo também agora chamado, né, o ponto, né, chave agora dessa pandemia, né? Tá sendo chamado isso. Por quê? Porque as pessoas são desajustadas, as pessoas estão desajustadas, as pessoas estão desequilibradas, as pessoas estão com medo. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Paz, saúde, proteção, amparo, muita paz, tá? Muita fé em Deus, na espiritualidade amiga que está sempre do nosso lado, desenvolvendo, nos dando força. Vamos orar à noite, vamos nos manter à disposição da espiritualidade amiga, para que de repente vocês possam aí resgatar alguma coisa, fazendo bem, ajudando com o seu ectoplasma, outras pessoas mais que possam estar precisando, né? Porque às vezes a gente pensa que não pode ajudar, mas pode ajudar. Às vezes não ajuda aqui, mas ajuda no plano espiritual dormindo, né? Em desdobramento. Muitas vezes vocês não vão nem se lembrar, mas é o que vai acontecer. Ok?
Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita proteção, pessoal.